Olá, eu sou Cláudia Campos, eu sou uma mulher parda, cabelos longos, cacheados, eu uso batom, eu tô com uma blusa preta e uma calça verde, eu uso relógio com pulseira branca, pulseira, brinco e cordão de prata, eu tô num ambiente fechado, atrás de mim tem um móvel com luz, com alguns enfeites, tem uma mesa de cor marrom clara, um microfone estilo rádio, papel, caneta, meu óculos e um copo d'água. Antes de começar o nosso papo de hoje, eu gostaria de lembrar alguns dados. No Brasil, 55,5% da população se declara preta ou parda, segundo o IBGE. Já a pesquisa Percepções sobre o Racismo no Brasil, do CETA, aponta que, embora a população brasileira identifique o racismo como um problema no país, há uma dificuldade em assumi-lo. Nesse estudo, 44% dos respondentes apontam o racismo como o principal fator gerador de desigualdades. 81% considera que o Brasil é um país racista e 51% já presenciaram situações de racismo, mas apenas 24% concorda que já sofreu racismo e 11% que tem atitudes ou práticas racistas. O que significa que a sociedade brasileira é racista, mas um grupo mínimo identifica o racismo em suas próprias condutas ou experiências de vidas. E ao falar em vivências, estamos falando de linguagem, de comunicação, de memórias e performance. O UsinaCast de hoje vai debater sobre o papel da linguística e da comunicação no combate ao racismo. Hoje, comigo, eu recebo a professora Glenda, professora do Programa Interdisciplinar de Linguística Aplicada da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, Luiz Paulo da Silva, professor de comunicação e sócio, diretor acadêmico e professor também na M2BR Academy, e a nossa colega Midian Noelle, jornalista como eu e autora do livro Comunicação Antirracista, um guia para se comunicar com todas as pessoas, em todos os lugares, da editora Planeta. Muito bem-vindo, Luiz, Glenda. Midian está com a gente remoto. Olá, eu sou Luiz Paulo da Silva, sou um homem negro, atualmente estou com trança, que parecem mais um estilo de dread, tenho os braços tatuados, estou com anéis, braceletes, um relógio com pulseira laranja e com uma camisa preta. Olá, eu sou Glenda, eu sou uma mulher preta, com cabelo cacheado até mais ou menos os ombros, uso óculos, estou com um brinco prateado e verde, uma blusa branca, um colar, e atrás de mim tem uma plantinha verde. Olá, eu sou Midian Noelle, sou uma mulher preta, tenho um cabelo cacheado, curto, de uma cor meio dourada, cobre, uso um vestido verde e atrás de mim, eu estou numa gravação aqui, eu estou aparecendo online, né? Não estou no estúdio com o grupo, então aparece o guarda-roupa do meu quarto e é um ar-condicionado e uma cama. Eu vou começar com a professora Glenda, agradecer mais uma vez a participação. A gente consegue explicar para a nossa audiência, assim, rapidamente, qual a ligação da linguística e a sua relação com a comunicação? Sim, bom, primeiro, olá novamente, é um prazer estar aqui com a Cláudia, com o Luiz, com a Midian. Eu acho que na hora que a gente pensa na linguística, e aqui eu vou mudar um pouquinho, vou falar linguística aplicada, com a comunicação, é porque a gente pode pensar que a linguística aplicada ela vai estudar a linguagem ou o discurso em sociedade, né? E justamente por olhar para a linguagem e para o discurso em sociedade, ela tem uma relação direta com a comunicação. E pensando na comunicação um pouquinho, não só numa questão de transmissão de saberes ou de mensagens, mas sim numa construção de identidade, numa construção de discursos, em posicionamentos. Então, acho que a relação que a linguística aplicada faz com a comunicação é que, ao se comunicar, as pessoas não estão só fazendo isso, elas estão construindo identidades, elas estão se posicionando, elas estão argumentando, elas estão construindo o mundo. E isso elas fazem nai pela linguagem ou nai pelo discurso e em sociedade. E aí, indo nessa toada, a gente sabe que palavras, que expressões, imagem, nossos próprios gestos, o que a gente não diz, são interações sociais, né? E que elas podem transpor, carregar preconceitos. E aí, Midian, vou pegar o teu gancho, inclusive do teu livro, se você quiser mostrar para a audiência, recomendo muito a leitura, Comunicação Antirracista, para a editora Planeta. Eu queria saber assim, qual é o papel da comunicação, vou fazer depois pedir o Luiz também, que é da área também,
Qual o papel da comunicação antirracista, considerando esses apelos de imagem, de expressão do que não é dito, da forma como é dita? Muito obrigada, Cláudia. É um prazer estar aqui também com essas pessoas que são referências, né, do campo, do enfrentamento ao racismo, sobretudo. Essa sala, esse momento já é um momento que comunica, né? Nossos corpos são corpos políticos, então também celebro essa composição aqui para esse momento. Falar em comunicação antirracista não é falar de uma forma apenas numa lógica da comunicação para o enfrentamento ao racismo. Porque a gente não pode estabelecer uma comunicação antirracista sem compreender as lógicas do antipunitivismo, do antiproibicionismo e do anticapacitismo. Por quê? Porque quando a gente promove o enfrentamento ao racismo, a gente tem que entender também o reconhecimento da restituição da dignidade de pessoas negras e do reconhecimento da humanidade de pessoas negras. Então, eu costumo falar que estabelecer uma comunicação antirracista não é simplesmente enfrentar o racismo nessa lógica do campo, talvez aí, professora, me corrija, por favor, do campo da linguagem. Mas é o campo da linguagem não só o falado, é o contexto como um todo. São os gestos, expressões, a forma que a gente se posiciona, a forma que a gente se veste, a forma que a gente considera, inclusive, pessoas com deficiência, né, que têm outras necessidades do campo do estabelecer essa comunicação também, né? Pessoas negras, às vezes, são destituídas desse lugar enquanto pessoas com deficiência, porque elas não são nem reconhecidas, primeiramente, como pessoas, né? E suas sensibilidades. Então, a comunicação antirracista, para mim, ela é fundamental para a gente restituir, né, nessa lógica, e aí pegando enquanto Brasil, porque eu faço um recorte de Brasil, né, de reconhecer essa humanidade da população negra. Né? A gente não pode ter justiça racial no Brasil se não for a partir da comunicação e do reconhecimento da comunicação também como processo de educação. Nesse contexto, Luiz, queria ouvir a tua opinião, tuas considerações, mas você diariamente, ou quase diariamente, você está em contato, pelo teu ofício, com profissionais de comunicação ou de áreas afins, que vão até vocês para se capacitar tecnicamente. Sim. Nesse seu trato, e eu sei da tua visão de mundo, né, essas questões que a Midian estava colocando, o que você percebe? Esses profissionais, além da questão técnica, eles estão buscando essa criticidade, esse olhar crítico, autocrítico, de pensar de uma forma antirracista? Esses assuntos perpassam no dia a dia de vocês? Como é que está isso de ordem prática também? Perfeito. Olá, todo mundo. Prazer estar aqui. Obrigado pela pergunta, Claudinha, pelo convite também. O primeiro movimento que a gente percebeu, né, lá na escola, em outros lugares que a gente atua, mas principalmente lá na escola, na M2BR Academy, foi o não pertencimento de pessoas negras na sua grande maioria, ou seja, então a ausência dessas pessoas, na verdade, das nossas salas de aula e, consequentemente, professores e orientadores, etc. E aí, nesse não pertencer nas pessoas, elas não se verem, na verdade, naquele espaço, a gente sentiu que tinha um gap, que tinha um não estar à vontade em estar estudando e se capacitando por muitos olhares que poderiam ser olhares julgadores e tal, etc. Então, um dos movimentos que a gente fez, que a gente, né, continua fazendo, é justamente de tentar trazer essas pessoas para perto da gente com alguns programas que a gente, né, iniciou, que eu iniciei lá na escola, justamente para, primeiramente, eu fazer parte, né, de estar aqui, poder estar discutindo, seja a profissão, seja o método de comunicação, seja o ambiente digital, mas a gente via que ainda há bastante, muita ausência dessas pessoas justamente nesse campo, né, principalmente no marketing, comunicação, etc. Então, hoje o que a gente tenta fazer é trazer essas pessoas para perto da gente, tanto para estarem ali estudando, aprendendo também, se capacitando, mas também trazer as pessoas que vão ensinar para serem pessoas, né, sendo pessoas negras, para que elas consigam se enxergar naquele lugar. Eu posso estar em algum momento orientando também, eu posso estar ensinando também, eu posso estar participando dessas discussões que em algum momento, ou em vários momentos, não me foi dada abertura para isso. Então, acho que o nosso ato de abrir
possibilidade quando se tem possibilidade, e hoje, né, a gente acaba conseguindo, é justamente para fazer com que essa mudança, mesmo que pequenininha, ela comece a acontecer de alguma forma. O Luiz estava falando, Glenda, dessa questão, está falando um pouco de pertencimento, né? Das Perfeito. pessoas ficarem à vontade e terem o poder de acreditar em si, né? Porque é colocado, como o Mijan falou, muitas vezes a pessoa negra, ela não é vista. Então, Sim. como é que ela vai acreditar nela, né? A pessoa tem que ter uma força, sei lá, de onde tira para poder acreditar em si. Sim. No ambiente universitário, que é o seu, né, Glenda, como é que você vê esse jovem hoje, a formação, como é que essa formação, essa educação antirracista está na universidade, não está? A gente tem leis aí com décadas de existência, porém sem força, muitas vezes, de atuação. Como é que fazer esse contraponto? Né? O Luiz está falando de um grupo mais voltado para o ambiente corporativo. E nas universidades? Nas universidades, acho que a gente tem a Lei 10.639 e a 11.645, que vão tratar de ensinar a cultura afro-brasileira e indígena na universidade. E isso é para todos os cursos, mas a gente vê isso muito mais voltado para disciplinas da cultura, da literatura, da história, mas isso não está, por exemplo, na medicina. Né, em que os médicos vão lidar diretamente com pessoas negras, trocar seus corpos, dizer, por exemplo, num parto que aquela mãe tá fazendo uma frescura na dor, ou que nasceu mais um macaquinho, por exemplo, e achando que isso não ofende. Então, acho que a gente tem muito que caminhar ainda na universidade para que essa lei, essas duas leis, de fato, comecem a ser operacionalizadas nos currículos. A gente tem aí também, nos currículos especialmente, porque no concurso a gente já tem uma legislação, tanto para entrada pelo SISU, né, pelo Enem, que você tem uma política de cotas, de políticas de ações afirmativas. Isso tem funcionado. A gente precisa trabalhar mais as políticas de permanência, porque os alunos entram na universidade, aí eles não conseguem se manter ali dentro, né? Uma outra questão é a política, é essa legislação que permite do concurso público para professores negros entrarem. E ela é camuflada. Então, acho que a universidade, ela ainda é um espaço majoritariamente branco, e é um espaço que, em muitos cursos, em muitas graduações, a questão racial não comparece. Ela é um espaço de racismo e de branquitude também, mas a gente vê colegas que, compreendendo a importância da luta antirracista, começa a mexer nos seus currículos, nos seus programas de curso, para abordar a temática. Mas isso é feito muito mais isoladamente do que uma política, de fato, da universidade, de falar, nós vamos agora rever os nossos currículos e todos os cursos precisam colocar essa legislação em prática, porque há quem ganha, mas há quem perde. Né? E há muita gente que ganha quando essa legislação não é colocada em prática na universidade. Então fica muito a critério de cada professor. Se ele percebe importância na luta antirracista, se você vai lá, faz uma conversa ao pé de ouvido e fala, olha, é importante você trabalhar com essa temática, e ele vai percebendo, esse professor pode colocar a legislação, a questão racial na disciplina que ele ministra. Mas se ele não vê essa importância, ele vai achar que isso não tem nada a ver com a disciplina dele. Então é um desafio. E aí são esses jovens que vão chegar no mercado de trabalho, e quando eles chegam em profissões do campo, ali, do universo da comunicação, do designer, enfim, que estão, né, nessa atmosfera, são eles que vão criar as campanhas, quando conseguem, né? Vão pensar nas campanhas, vão pensar nos roteiros, nas imagens, enfim, no texto, e tudo isso tem uma carga, né? A gente estava falando lá no início o que é a linguística, a linguagem. A gente estava até aqui nos bastidores falando da novela, né, do Vale Tudo. No momento que a gente está gravando, a gente está acompanhando a reta final da novela. E aí, qual é o peso, né, da escolha da palavra, da imagem, do rumo de um personagem? A gente estava falando especificamente do caso da personagem da Thais Araújo, da Raquel, que nas redes sociais teve muito questionamento, né? A mulher negra sempre em sofrimento, ela vai lá no auge com muita luta e tomba, enfim. Como é que a gente consegue equilibrar? Porque isso é um processo educacional, nada fácil da gente conseguir ter uma sociedade de fato antirracista em sua plenitude, né? A gente tem evoluído, eu acho que a gente está evoluindo, Sim. Mas a luta ainda é muito árdua. Como é que a gente consegue tentar acelerar quando a gente pensa nesses profissionais do campo da comunicação e de áreas afins? Você consegue? Joguei para você, Midian. É uma pergunta de milhões. É uma pergunta de milhões, né, Cláudia? É fácil. Mas assim, eu acho que tem uma coisa que é fundamental.
que é compreender a importância da pauta das relações raciais como um todo dentro das formações de comunicação. Então, por exemplo, entrar no plano curricular como obrigatório, né, nos cursos de especialização, graduação, técnico, todos aqueles que pensam comunicação, entendendo que hoje a gente tem um novo fenômeno, que são os influenciadores, e que a gente ainda não conseguiu entender também como regular ou como criar princípios éticos, né, inclusive para esses profissionais, porque eles também são profissionais de comunicação, né, de uma forma mais autônoma, mas eles são, né. Então, por exemplo, como que para os influenciadores pensar o impacto das bets, desses joguinhos na vida das pessoas que acompanham essas redes, sabe? Então, no jornalismo, a gente tem um código de ética, a ética no jornalismo, que a gente tem que seguir isso, né? Então, eu acho que tem um processo de inserir esse campo dessa reflexão racial, lembrando sempre que pessoas negras, elas apareceram na comunicação, nos jornais, há pouco mais de 140 anos, que foi quando teve a abolição, né, a falsa abolição, a abolição inconclusa, enfim, nas páginas de anúncio, né? Então, nós éramos os produtos que estavam estampados nos jornais impressos. Então, assim, são um pouco mais de 140 anos que nossos corpos não eram vistos como seres humanos, nós éramos objetos. Então, isso precisa ser discutido nos cursos de publicidade, nos cursos de marketing, no jornalismo, porque a comunicação também ela é memória. A gente só constrói a história a partir também desses periódicos, desses registros, né, desses processos comunicacionais. Então, primeiramente, é entender a importância de colocar a pauta racial nos cursos, mas não somente. Ano que vem, o Brasil vai ter, pela primeira vez, educação midiática no ensino médio. Então, vai ser uma disciplina nova que os professores, né, enfim, os professores da rede de ensino todos estão tentando entender como trazer elementos da comunicação para o dia a dia, para o trabalho deles, mas é preciso entender também como essas ferramentas comunicacionais elas dialogam com o dia a dia deles. Dialoga, por exemplo, com a questão não das tecnologias de celular, que dialoga, por exemplo, em esse jovem que mora na comunidade X, ele precisa usar o celular dele não para acessar a internet apenas a partir de aplicativos. A internet não é só um Instagram nem o TikTok. A pesquisa não é só no Google, existe uma forma de pesquisa, né, para além da forma do Google, inclusive acadêmica, avançada, para eles estudarem. Então, isso é enfrentamento ao racismo, pensando a população comum, né? Então, acho que primeiro o campo é da educação, e para todas as disciplinas também. E pensar para além, como já foi trazido aqui, do campo da comunicação. Porque se em medicina a gente precisa pensar sobre isso, a gente precisa pensar também em economia, a gente precisa pensar em tecnologia, né? Por exemplo, os cabos que chegam com os dados de acesso à internet para a gente hoje, no Brasil, vem dos Estados Unidos. Né? Como que isso impacta ou não a gente? Transferência de dados. Então, tudo isso tem relação com educação para as relações raciais, para um olhar crítico mesmo, né? Então, acho que o campo da educação é o campo que, de fato, em todas as esferas, vai poder transformar esse país, né? Luiz, estava falando da experiência lá na escola. Vocês vão, né, pensando nessa questão que a Midian estava falando da educação, da formação, vocês falam abertamente ou vocês vão colocando conceitos, valores e questionamentos de uma forma meio naquelas entrelinhas? Como é que é essa troca com os alunos? Perfeito. Começo muito nas entrelinhas, justamente a partir do momento que eu me torno professor e eu sinto
Sentia falta de ver representatividade nas aulas que eu tive até então, tanto de profissionais para eu ter como referência, como exemplos que eram tratados. Um movimento bem sutil de, em todos os slides ou apresentações que eu conduzi, e são bastante lá na escola, de ter pessoas negras como protagonistas, elas aparecendo. E é muito curioso ver nos intervalos ou nas pausas, sempre vindo ali, infelizmente o número baixo ainda, mais 5 ou 6 pessoas dizendo, que lindo teu slide, me senti representado, que legal que tá ali. Então foi uma coisa mais sutil. Depois um passo um pouco mais, um pouco maior, e que a gente achou que fazia total sentido a gente trazer, foi justamente criar um programa, né, de capacitação, na verdade incluir as pessoas negras nos cursos, tendo ali um número de vagas, né, considerado não para ter uma turma especificamente de pessoas negras, mas para que essas pessoas estejam inseridas na sala de aula, que a gente viu que na sua grande maioria, 80% ou 90% das pessoas eram pessoas brancas, então eram essas pessoas que a gente estava formando e colocando no mercado como profissionais, e cadê as pessoas negras fazendo parte disso? Então, um movimento, né, foi justamente iniciar esse programa. Mas a gente sabe que tem várias camadas por trás disso e que, infelizmente, a gente não consegue sozinho dar conta, né? Voltando um pouquinho, por exemplo, que vocês estavam falando da novela, que hoje a gente vê que tem esse movimento maior de pessoas protagonistas negras aparecendo, como é o caso da Thaís Araújo, etc. Mas nem sempre elas são roteirizadas ou dirigidas por pessoas negras também, e aí a gente acaba esbarrando em várias questões, né? Então, a história de uma pessoa negra que, na verdade, está sendo reescrita por uma pessoa branca, e que aí acaba a gente doendo na gente em vários momentos por que essa situação está se repetindo. E aí, por mais que vários autores queiram, por não ter a vivência, fica difícil de você conseguir representar. Então, naquilo que está aparecendo, né, aquilo que a gente está vendo, mas não somente. Acho que o que está nos bastidores, o que está numa estrutura que não fica tão visível, é preciso que seja também composta por pessoas negras. Então, na escola, é legal que a gente consiga ali para o mercado de trabalho fazer esse curso para as pessoas poderem trabalhar. Mas vem antes disso, vem justamente na faculdade, vem na escola, e vem toda a formação, vem na infância. Então, é uma forma da gente ali tentando tapar um buraco, mas sabe que não vai ser o suficiente, que precisa de um esforço muito maior, e que várias outras camadas, né, da sociedade, desde a formação até a parte justamente do mercado de trabalho, que se mobilizem para que essa mudança lá aconteça. Como a gente aqui bem reforçou, já está muito melhor do que já foi, né, do que foi há muito tempo, mas precisa melhorar muita coisa ainda, né? Então, às vezes é legal a gente ver que o que a gente está fazendo, o que anda sendo feito, mas às vezes é cansativo também ver que tem muito mais para ser feito e tem pouca gente disposta a fazer. Glenda, não estava aqui nas minhas ideias de pergunta, mas vendo o Luiz falar, e a gente falou aqui de imagem, de personagem, de roteiro, a gente tem a questão da educação formal, é óbvio, é indiscutível, mas tem a responsabilidade da gente, enquanto ator social, nas nossas casas, no nosso parquinho, na praia, enfim, a gente está o tempo inteiro formando sociedade. E a gente tem outras discussões, que vem uma turma que, quando a gente muda a nossa linguagem, nossas expressões, quando a gente deixa de usar algumas expressões porque são racistas, tem um grupo que questiona, fala que é mimimi, que é uma bobagem. O que significa isso para uma evolução da linguagem? A gente falou de memória, ir lá na memória, entender o significado, a semântica dessas palavras, e deixar de desuso mesmo. O que isso, para nossa evolução, pensando numa educação antirracista, não só na sala de aula, mas no cotidiano, o que isso representa? Eu acho que a gente não pode esquecer que a linguagem, ou a língua, eu vou falar a linguagem, que acho que a gente pensa mais amplo, ela não está separada da sociedade. E eu acho que quando as pessoas pensam assim, é mimimi eu falar, por que eu tenho que parar de falar criado mudo? Isso não tem sentido. Ou então mulata, por quê? Todo mundo usa. Né? Acho que as pessoas esquecem, e eu acho que isso é um ponto importante, da gente frisar que a linguagem não está separada da sociedade, e que ela tem um efeito na vida das pessoas. Então, acho que quando a gente vê muitas pessoas, né, insistirem em usar termos racistas, essa pessoa está dizendo muito bem o que ela acredita de uma sociedade. Porque quando a gente aprende que usar o termo mulata tem sentidos pejorativos e que ferem, ou você falar macaco, ou você fala, por exemplo, negão para um cara negro, por exemplo, o que você tá mobilizando em termos de sociedade, de discurso, você vai parar para pensar que você pode estar ferindo o outro na linguagem. Com a linguagem e pela linguagem, que isso tem um efeito na vida dele. Acho que quando as pessoas começam a entender que aquilo fere, elas podem deixar de usar esses termos racistas. Mas eu acho que enquanto elas acreditam
que a linguagem está separada da sociedade, elas vão empregando essas palavras e não estão nem aí. E eu acho que há pessoas na sociedade que não estão nem aí para a questão do racismo, que não estão nem aí para a luta antirracista, que elas não ligam, que não é uma pauta que elas achem importante até pela própria Constituição do país. Né? E elas vão continuar muito conscientemente empregando essas palavras porque não importa. Então, acho que quando a vida do outro importa, você vai se preocupar com a linguagem que você veste. Né? E aí eu tô falando linguagem no sentido bem amplo, do seu corpo, do que você fala, do que você gesticula, do que você publica nas mídias sociais. Você vai ter um cuidado, porque você sabe que aquela linguagem, que aquele texto que você tá fazendo não é neutro, que ele afeta o outro. E isso é algo que eu tenho trabalhado muito na sala de aula com os meus alunos que vão ser professores de inglês, que eles não estão só ensinando língua inglesa, que eles estão ensinando os alunos a construírem identidade, a se posicionar, a construir o mundo numa língua conhecida pelo imperialismo, mas que, como diz Bell Hooks, a gente faz dela o que ela quiser, né? E eu acho que quando a gente tem essa ciência que a linguagem fere e que ela cura, que ela também cura, que a gente faz milhões de ações nela e tem efeito, a gente pensa nesses termos como eu não vou usá-los mais, porque eu sei que eu posso machucar alguém utilizando essas palavras que carregam sentidos, carregam memórias e que numa situação nova vão trazer essas memórias, mas vão ser criadas ali outras memórias também. Isso é importante, por exemplo, a gente pensa de ressignificar as palavras, como o próprio termo raça, que a gente está falando aqui, de educação racial. Né? Então, é uma própria palavra que foi ressignificada pelo próprio movimento negro e ganhou um outro sentido. Então, quando as pessoas têm essa consciência, elas mudam. Você percebe que elas vão... E não é só com a questão racial, elas vão parar para pensar nas palavras que elas usam que podem machucar as pessoas trans, por exemplo. Nas palavras que elas usam que podem ferir as mulheres, por exemplo. E aí a pessoa começa a ter uma consciência, a não separar mais a linguagem da sociedade, porque ela não está separada. Nesse sentido, na comunicação, no marketing, hoje é um olhar, está na pauta, né? Há quem diga que não é por amor, nem por ideal, que é por negócio, que seja, mas a gente está discutindo. E aí, como o Glenda falou, tem gente que não está nem aí para isso. E muitas vezes vai ter que fazer parte de uma campanha, de um planejamento, porque aquela empresa, aquela marca está considerando a pauta. Como é que é o desafio? Como é que a gente que está preocupado com essas temáticas, de repente você está ali junto, trabalhando com um colega que não está nem aí mesmo, como é que a gente consegue convencer, não sei se convencer é muita ousadia, mas pelo menos dar uma cutucada e provocar para mudar essa mentalidade? É complicado porque é cansativo, né? Então, nem sempre a gente vai estar, não vou dizer querendo mudar, a gente sempre quer mudar a cabeça de uma pessoa que não é empática, mas depende muito mais dela do que da gente. E aí essa repetição e essa tentativa, e muitas vezes você não conseguir, porque, de novo, né, não depende de você, não é o quanto você se esforça, é o quanto que a pessoa tá aberta a ouvir e te entender ou não. E às vezes é muito cansativo, não é entregar, não é dar a batalha como vencida, mas nem sempre a gente vai estar disposto a fazer isso. Às vezes a gente se retrai, às vezes a gente se fecha, às vezes a gente acha melhor não estar em determinados lugares, em determinadas situações, por quanto que aquilo acaba te doendo, sabe? E aí é bastante, na verdade, triste quando você tem, por exemplo, vários movimentos acontecendo que trazem evolução, por exemplo, várias empresas olhando quanto que vagas afirmativas são importantes, e escolas e tal, etc. E esse movimento acontecendo. E você pensa, beleza, estamos num lugar, num momento que estamos vendo de fato a evolução acontecer. Mas aí quando chega, por exemplo, o Donald Trump e muda todas as regras do jogo e faz com que todas as empresas voltem atrás em anos de evolução, faz você pensar, caramba, a gente andou 3 casas e agora a gente voltou 15. E aí são coisas que não dependem muito de você. A gente vai continuar insistindo, vai continuar fazendo, mas vai se tornando cada vez mais cansativo. Então, eu acho que quanto mais... Exatamente. Então, assim... Tô dando a sugestão aqui, Luiz. Tô dando aqui a sugestão. Aham. Eu comecei também
no livro. Olha a linguística aí, ó, a mensagem. Então, assim, eu acho que o que fica, pelo menos pra mim, né, isso, é esse cansaço que nem sempre depende de ti, quando depende da gente tá muito focado, tá muito interessado em querer mudar, mas não é o suficiente. Precisa que pessoas que de fato decidam, que têm esse poder de tomar decisões pra toda uma nação, por exemplo, tenham esse olhar. E aí, enquanto aí a gente vai pra outras camadas, né, vai pra outros cenários. Enquanto a gente vai colocando essas pessoas no poder, que não vão ajudar a representar um pouquinho do que cada um sente, a gente vai sentir isso na pele cada vez mais. E aí? Esse ponto que o Luiz trouxe me fez lembrar uma vivência. A gente, na usina, a gente também tem uma atuação como consultoria, né, em diversidade e comunicação. E logo depois que o Trump assumiu, muitas empresas que estavam caminhando num nível minimamente já maduro, trabalhando a questão de equidade, de diversidade e inclusão, meio que deram uma pausa, não queriam parar. Tem muita gente envolvida, genuína, acreditando, né, nessa evolução, mas precisaram parar porque vinha até de cima algumas ordens, algumas questões. Então eu vi a palavra, o vocabulário mudar. Sim. Então, por exemplo, uma palavra que a gente não usava tanto, que era respeito, que claro, tem que ter respeito, mas a gente usava palavras mais direcionadas, assim. Sim. Então ficou uma coisa... Não sei se eu vou usar a palavra forte, mas assim, ficou meio maquiado. Eu continuo falando de racismo, de diversidade, de assédio contra a mulher. Enfim, todos esses enfrentamentos que a gente tem que ter, mas eu tenho que pegar mais leve com as palavras. Senão eu sou muito ativista. E aí, Glenda, falando de palavra, de linguagem, qual o peso das palavras nesse enfrentamento? As palavras dão vida, constroem e elas matam. A gente mata alguém com a palavra. Né? Você mata a subjetividade daquela pessoa. Aí depois a psicologia tem que resolver a questão. Mas as palavras, elas têm um efeito muito grande na vida do outro. Então, imagine numa sala de aula, uma criança de 5 anos, em que você diz para ela, olha, isso não é para você. Por causa da sua cor, isso não é para você. Você tá ali dizendo e matando aquela pessoa, aquela criança de 5 anos no processo de aprender dela. Então a palavra é isso, né? A gente faz coisas com ela. Ela é ação. E os efeitos são incalculáveis e reverberam por uma vida inteira. Então eu acho que na hora que a gente pensa numa luta antirracista, a palavra, ela é muito forte. E quem diz essa palavra também? Se é um professor ou uma professora, isso tem um peso imenso para aquela criança de 5 anos, né? Os coleguinhas, numa fase em que ela está com os coleguinhas, que ela quer brincar e que ela é excluída e que alguém diz para ela que ela é macaca ou gesticula com o corpo, isso tem um efeito naquela criança que ela não vai querer ir na escola, por exemplo. Então, olha só, aí essa criança não quer mais ir à escola. Aí a escola vem e coloca o nome de bullying para camuflar e não dizer racismo. Que é crime, né? Vamos lembrar que é crime. Que é crime. Então é mais fácil eu falar bullying. Aí você põe todos os tipos de preconceito, discriminação, tudo junto, numa palavra chamada bullying. E aí o bullying é o quê? É homofobia, é transfobia, é racismo, é misoginia. Então na hora que eu apago, e isso acontece muito, né? Eu apago, eu tô apagando ações. Eu tô apagando sujeitos, eu tô apagando crime. E fica tudo no bullying. Você falou, se a gente pensar, por exemplo, no governo, nos últimos, não nesse governo, no governo passado, a gente que ia submeter projetos para órgãos públicos, a gente tinha que camuflar as palavras para os nossos projetos serem aprovados. Então, se eu colocasse gênero, quantas pessoas tiveram que mudar os seus projetos e apagar a palavra gênero e colocar diversidade, que era mais aceito, pelo menos no título, para que passasse, para que não fosse visto, para que não fosse chamado, porque a gente teve uma patrulha, a escola sem partido veio com a questão do gênero, e não só ela, veio com a questão de raça, que é, o que você está fazendo com isso? Porque não existe isso, somos todos miscigenados nesse país. Somos todos iguais. Todos iguais, né? Aí você tem um discurso de todos iguais, que é articulado também com o próprio processo religioso, né, com o discurso religioso, vai fazendo com que essas questões sejam não ditas. E quando elas não são ditas, quando a gente não coloca em linguagem, em qualquer linguagem não existe. A gente existe, uma pessoa dá existência para outra pela linguagem, quando chama a gente pelo nome, o documento que a gente carrega. Quando eu não coloco em linguagem, não existe.
Então, acho que isso é importante da gente pensar, a importância não só da palavra, mas da linguagem também. E é isso, quando eu não digo, ou eu digo de uma outra maneira, escondido no termo diversidade, que diversidade é essa que a gente está falando? Né? Na hora que eu falo bullying, mas que bullying é esse? E aí a gente vê quanto essas palavras circulam e falam, mas eu sofri vários... Você vê pessoas falando mais velhas, eu quero dizer nesse sentido. Mas eu sofri bullying no pai. Que bullying é esse que você sofreu? Era racismo que você sofreu? Era. Então, é racismo, não é bullying. Eu acho que tem um efeito na hora que a gente coloca, e a gente vê campanhas, vocês que são da comunicação, da publicidade, que usam o termo bullying. Você apaga, tá pagando, né, toda uma ação racista que mata, que fere muitas pessoas na sociedade. Midian, nesse sentido, se você puder falar um pouquinho da tua vivência agora com o governo federal, e tem um peso, né, como o Glenn estava falando, tem uma linguagem, tem uma mensagem posta. Como é que você se sente como uma mulher adulta, porém jovem, negra, que está nessa luta cansativa, como diz o Luiz, porque a gente tem que ter a paciência diária de explicar para o outro o que ele está cometendo de racismo e errado, enfim. Qual é o peso nesse momento que a gente vive global, né, de muito retrocesso, de extremismo? Qual é o peso que tem ter participado desse projeto? Conta pra gente um pouquinho. Então, né, eu construí o Plano de Comunicação pela Igualdade Racial do Governo Federal, né, o PSI, que é um documento, assim, um marco, porque foi um documento construído pela Secretaria de Comunicação da Presidência da República, junto com o Ministério da Igualdade Racial. Isso é algo que nunca aconteceu, porque por mais que o Estatuto da Igualdade Racial tenha lá linhas que são direcionadas para pensar a comunicação, não tínhamos nenhum tipo de documento de referência, mesmo com a Conferência Nacional da Comunicação, a Confecom, que aconteceu aí há 20 anos e trouxe vários caminhos para a gente que não foram implementados mesmo, né? Isso é bem complexo, inclusive, porque a comunicação ela é tão fragilizada e a gente tem que pensar por que a comunicação é tão fragilizada, né? Propositalmente, né? Mesmo tendo uma conferência nacional, tendo diretrizes, tendo conferências estaduais, nós não temos conselho de comunicação, nós do jornalismo, por exemplo. Eu acho que publicidade tem, mas eu também não sei se é tão fortalecido. Relações públicas eu não sei como é. Então, todo esse meio da comunicação, ele é enfraquecido de uma forma meio que proposital. E é um proposital político, assim, que não quer dizer que é do governo em si, mas é o político dessa lógica política orquestrada. Nessa construção desse plano foi muito desafiador. Foi incrível, por um lado, né? E aí é aquilo, né? Nada está dado pra gente, né? Eu cheguei lá por um processo seletivo com envio de currículos, com um currículo de 140 pessoas. Fiz uma seleção e me transformei em consultora da Unesco para escrever esse documento e depois voltei convidada para ser consultora contratada PJ para a implementação do plano. O processo de construção do plano é pensar nos profissionais de comunicação que atuam no governo. Porque até essas pessoas, sejam servidores, comissionados, terceirizados, eles têm um distanciamento muito grande de pensar como as suas ações impactam nas vidas das pessoas e, sobretudo, aquelas que mais precisam. Então, quando você escreve, e hoje a gente vive a época do meme, né? As pessoas na internet conseguem se conectar melhor a partir dos memes, mas a gente também tem essa comunicação offline, que é dos territórios. A gente tem agentes nos territórios, agentes de saúde, pessoas que estão ali atuando como lideranças também nos territórios. A gente tem comunicação comunitária, tem rádio comunitária, tem comunicação periférica. Então, esse foi um documento também para a gente olhar para dentro do governo federal e pensar como que a gente pode, a partir dos ministérios, comunicar melhor com as pessoas dentro e fora. Comunicadores e públicos prioritários, né? Então, foi muito interessante fazer isso, mas para mim foi um desafio também. Eu sou uma mulher negra, não sou tão jovem, sempre agradeço a você, Cláudia, né? Eu não sou tão jovem, tenho 37 anos. É mais do que eu, então também é jovem, Midian. Falta 3 para 40. Mas eu sempre ocupei espaços, e aqui eu trago a importância das mulheres negras na minha vida. Todo espaço que eu ocupei porque tinham coordenações de mulheres negras. Não quer dizer que não foi a minha competência.
Mas a filosofia, o legado de uma sobe e puxa a outra, ele é real para a gente, enquanto mulheres negras. E os últimos 20, 30 anos, a gente vê como isso impactou mesmo toda a estrutura política, né, de ocupação de espaços políticos também. A gente chegou para dominar porque a gente não tem tempo para perder, né? Nós temos missões, né? Como a Vilma Reis fala, eu estou de passagem, mas eu não estou a passeio. Nenhum lugar que a gente passa de uma forma tranquila no sentido de não deixar uma mensagem, né? Mas voltando à questão política, meu corpo é político. Então, eu trabalhei em Nações Unidas 8 anos. Eu acessei esse espaço também porque tinham pessoas ali que reconheciam a minha importância para aqueles trabalhos que eu desenvolvia, e sobretudo por ser uma menina, na época, né, periférica. Eu tinha 19, 20 anos e fui consultora pela primeira vez de Nações Unidas porque uma mulher negra, né, me contratou para isso e me deu uma oportunidade. Quando eu trabalho no governo da Bahia, no estado da Bahia também, trabalhando com população em contexto de rua, num programa de redução de danos, eu, por exemplo, posso reconhecer a humanidade da população em contexto de rua, entendê-las enquanto pessoas e trazer a narrativa que a gente, com nome, sobrenome, trajetória, e que a rua é espaço de acolhimento, de afeto e de família também. E que a gente, aí, como candomblessista, a gente tem que pedir licença para passar na rua, sabe? Então, assim, são coisas que só com a vivência a gente vai aprendendo. E a gente não é benquisto nos lugares que a gente ocupa. Por mais que eu seja muito legalzinha, cordial, simpática, eu sou uma mulher preta, de 1,80 m e baiana, nordestina. Então, assim, meu corpo ele fala. E ele fala antes de eu falar. Então, as pessoas já me recebem de uma forma muito arredia. E depois elas conseguem relaxar. Porque o lugar do negro ainda no Brasil é um lugar de ele pode se rebelar, ele pode se revoltar e ele pode me destruir, sabe? Isso está também para dentro de todos os espaços de governo também, né? São pessoas. Então, eu costumo falar que a comunicação antirracista ela é muito antes do que todo mundo possa conceituar, né? Eu trago a Revolta dos Búzios de 1798, né? Aqui na Bahia, que tinha na sua frase, no seu lema, Surge nec me editor, que significa apareça e não se esconda. Na Revolta dos Búzios, eles já distribuíam boletins sediciosos para poder convocar as pessoas para as revoluções, para as revoltas. Isso já era comunicação antirracista. Então, não foi fácil no governo federal, mas não tem sido fácil historicamente para nenhum de nós, em nenhum espaço que a gente ocupa. E eu vou ligar a luz. Aproveitar que a Midian vai ligar a luz, a gente está falando desse esforço, e aí nossos corpos já trazem uma mensagem não bem vista, seja no campo público, no privado, na escola, na universidade. E aí, para a gente ir trazer um pouco de ordem prática, assim, como é que a gente consegue dar o letramento racial, trazer a consciência, provocar dentro dos espaços que a gente faz comunicação? Eu acho que é isso, né? Muito o você se ver ali. Isso a gente vê que tem um esforço acontecendo em várias frentes. Vou trazer aqui, né, uma pessoa que é incrível, que parece até que é próxima a mim, né? Mas a Beyoncé, por exemplo, ela vai e faz um resgate da música country, onde as pessoas negras sempre estiveram presentes, mas que por algum momento na história teve um apagamento e que não foi associada a ela. E antes disso, a música eletrônica e dance e tudo mais, né? Então, assim, acho que na comunicação, e cada vez mais hoje com esse mundo globalizado que a gente vive, tem muito esse sentimento de se não me vejo, não consumo. Então, essa percepção da gente, né? E aí esse letramento, essa consciência de preciso me ver ali para estar naquele lugar ou para consumir esse produto, serviço, etc. Então isso já, mais uma vez, né, a gente está aqui numa montanha russa entre a evolução e retrocessos e estamos aqui quase que fazendo uma linha do tempo disso. Então acho que esse esforço da gente se ver
em diferentes cenários, situações, porque a gente deveria estar em todas elas, eu acho que é mais do que necessário. E a consciência de quem olha, não só de quem, né, tá ali como, porque nem sempre você consegue se projetar se você não tá vendo, mas você entender que eu deveria estar ali também, eu deveria estar me vendo nessa situação, ou nesse lugar, ou consumindo esse tipo de produto e serviço que nunca me foi fornecido, nunca me foi facilitado, nunca me foi, nunca tive a possibilidade, né, de ter. Então, acho que o se enxergar, ele é muito importante, que vai de quem tá acima para poder puxar quem tá abaixo e conseguir fazer com que essa balança ela esteja um pouco mais equilibrada, mas de quem tá olhando e de ter a vontade, de ter a consciência que deveria estar se enxergando ali naquele outro lugar também, né? Ali naquele outro lado. Ô, Glenda, do que a gente tem visto, e aí, não da palavra, do texto, da imagem, vídeo, enfim, o que a gente tem visto hoje na comunicação mais midiática, mais popular, na novela, nos anúncios de TV, de revista, enfim, nas redes sociais. Tua avaliação hoje, ela é mais otimista? Qual é a tua percepção hoje? Assim, a gente está tendo mais consciência, enquanto indivíduo, enquanto marcas, empresas, enquanto esfera pública? Eu acho que sim, e eu acho que essa consciência vem porque o movimento negro educador nos mostra, e aí eu vou trazer Nilma Lino Gomes, né? Eu acho que o movimento negro educador, o movimento negro, ele é, assim, um professor imenso para a sociedade, porque ele educa nas ações dele. Então, naquele caso do George Floyd, por exemplo, que a Globo News montou uma bancada de pessoas brancas para discutir a temática, o movimento negro veio com toda a força para falar, mas espera aí, o que é isso? Quem são essas pessoas para discutirem essa temática? Não tem uma pessoa negra. Isso circulou nas mídias, as pessoas começaram a circular, pessoas brancas e negras, e começaram, e a rede de televisão, a Globo News, Rede Globo, foi enquadrada, que ela teve que mudar Hoje eu não faria mais isso. Não faria mais isso. Então, assim, ela foi enquadrada, foi reeducada, foi enquadrada, pelo menos ali. Então, eu acho que a gente vai caminhando, mas a gente não pode esquecer os interesses do mercado, do capital e de tudo mais, né? Acho que isso a gente não pode esquecer. As pessoas não vão trabalhar com pauta antirracista porque elas são boazinhas e porque elas querem uma sociedade mais justa. Isso também dá dinheiro. E não dá para falar, desculpa te interromper, mas sim. não dá para falar de educação antirracista sem pensar também a lógica do capital, né? Sim, eu acho que totalmente relacionado. E eu acho que a gente tem que aproveitar essas brechas. Assim, com a maior cara de pau, aproveitar essas brechas para fazer muitas coisas antirracistas, para enquadrar as pessoas, para enquadrá-las no sentido, nossa, mas eu sei da sua luta antirracista, você vai então trabalhar com a questão de políticas de ações afirmativas na pós-graduação aqui nessa universidade? A pessoa se sente minimamente constrangida e ela vai procurar fazer. E eu acho que a gente tem um grande poder nisso, de colocar e agir dessa maneira, né? Eu acho que a gente tem que pegar as brechas e ir pra luta. Eu acho que tem hora que a luta é direta, mas tem hora que a luta é você ir lá e cutucar aquela pessoa branca para que ela vá e faça aquilo ali e você venha depois, porque a gente tem que caminhar em grupo, com os nossos grupos pretos, mas mobilizando as pessoas brancas, porque elas têm o poder na mão. A gente não pode esquecer disso. Quem que tá com a caneta na mão? Na hora que eu olho na universidade que eu trabalho, eu não tenho o poder da caneta na mão. Eu tenho um poder micro da minha sala de aula, um pouquinho assim, um grãozinho de areia no departamento que eu tô. Mas eu tenho que mobilizar e cutucá-las. E o cutucá-las eu tenho feito muito assim, nossa, mas você, que bom que você é antirracista, não sei o quê. A pessoa fica constrangida. Sim. Eu acho que a gente tem que constranger. E acho que há diversas maneiras de fazer isso, né? Então, eu tenho sido otimista, posso ser utópica. Eu acho que a gente tem avançado. E eu acho que a gente avança graças ao trabalho do movimento negro, que é secular, né? Que há séculos vem fazendo um trabalho de denúncia do racismo, de exigência por políticas públicas para que a gente possa existir, de denúncias das atrocidades que nos matam todos os dias em várias cidades brasileiras, em todas as cidades brasileiras. E o movimento negro, ele educa, né? E ele educa também os outros movimentos. Então, eu acho que a gente tem que entrar nas brechas. O capital abrir uma brecha, você entra ali e chama aquela pessoa, nossa, mas que bom que você está lutando para a luta antirracista.
né? Eu acho que isso é muito importante. A gente não pode perder essas oportunidades. E elas vão aparecendo. E eu acho que a gente vai entrando e vai puxando outra pessoa preta também, né? E aí a formação, ela é importante. A formação na comunicação, ela é importante. A formação na linguagem é importante. Conhecer o que é o racismo no Brasil é importante. Porque se você não conhece, você não sabe nem como é que você ginga no meio daquela história. Valorizar a memória, né? A memória. E a fonte que você está indo nessa memória, porque a gente tem grandes distorções, né? Sim. De como a nossa história foi contada e ainda é contada, né? E eu acho que a gente tem que olhar para os nossos ancestrais. Eu fico sempre pensando como eles eram inteligentíssimos e estratégicos. Eu acho que a gente tem que aprender com aquelas estratégias. E tem hora que a gente leva o outro a fazer aquilo ali, e você vai esperar que aquela pessoa haja para você entrar depois. Porque tem hora que você, uma pessoa negra, vai sozinha, você vai apanhar horrores, você sai dali esgotada, mentalmente doente, fisicamente doente. Então, acho que é sempre em bando, né? Sempre em grupo, sempre com os nossos também. E saber na hora de recuar, porque tem hora que a gente tem que recuar. Midian, indo em bando nessa pegada que a Glenda trouxe pra gente, o teu livro não deixa de ser um guia, né? Da gente praticar a comunicação antirracista. Qual é a orientação, o que você estimula de mais forte? Difícil pegar do teu livro uma orientação, mas qual é o maior estímulo que você pode dar, independente independente de ser um profissional de comunicação, enfim, mas para a sociedade que tá com o ouvido aberto, com a mente aberta, para no dia a dia ser um indivíduo que preze pela educação, pelo antirracismo no seu dia a dia? Ai, parem de perguntar tudo pra gente, vão estudar. Cansa, né? Eu acho que tem uma coisa assim. Acho que o primeiro caminho é esse mesmo, assim, as pessoas têm que se sensibilizar. A gente falou pouco aqui sobre a questão das igrejas, né? E as igrejas, o campo da fé e o que os evangélicos, protestantes, seja como for, né? Eu sou candomblecista, mas minha família tem igreja aqui em Salvador, né? Então eu falo a partir desse lugar de observar muito o que meus familiares fazem, tudo que eu vivi na experiência das eleições de Bolsonaro, né? Enquanto eu queria votar no Haddad e as pessoas queriam votar no Bolsonaro, mas eu pego o exemplo do meu pai, que faleceu também, e meu pai, ele foi votar em Haddad com a Bíblia no braço. O livro dele era a Bíblia, e ele falou: eu vou votar em Haddad porque eu sigo o que eu aprendi na Bíblia, e é ele que eu acredito, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que aprender formas também de comunicar. Eu acho que tem esse lugar do outro olhar pra gente, é cansativo o nosso lugar de ensinar também, mas eu acho que a gente tem que saber também como conversar com os nossos, porque eles estão cooptando os nossos. Estão cooptando a minha mãe, que tem 70 anos, e a minha prima, que tem 18, a igreja, né? E cooptando para uma lógica que é de ódio por si mesmo. Então, eu acho que a primeira coisa que eu faria é, tirando os brancos, é a gente pensar em como a gente cuida da gente mesmo. Eu tenho me assustado com algumas coisas que eu tenho visto com a nova geração, e eu tenho enteada de 17 anos que é maravilhosa, é incrível, ela tem uns pensamentos incríveis, respeitosos, fantásticos, mas eu tenho outros familiares jovens que eu tenho me assustado, e tem a questão também do crime, né? Como também tem cooptado a gente, né? E nesse sentido também de não criminalizar a pobreza e nem de nos criminalizar, mas de entender como tem sido construída uma lógica de que a gente não pode mais ascender. E é isso que eles fazem, né, com a gente, a direita, a extrema-direita, uma lógica de controle. Então, acho que a gente tem que olhar para a gente tem que sim ocupar os espaços de tomada de decisão. Eu sei que eu fui consultora, eu podia ter sido diretora, talvez na SECOM, enfim, teve oportunidades, mas eu priorizei ser consultora, porque eu tenho um instituto de comunicação, e a gente tem feito coisas com o movimento social, e tem sido muito bom. Eu tenho um livro, eu quero fazer formações nos estados, enfim, no Brasil todo. E como uma pessoa que está dentro de um cargo público, você às vezes fica muito engessado dentro do que a estrutura te permite ou não fazer. Você representa o Estado, o governo federal, o governo estadual, o governo municipal.
Então, a gente também precisa sair desse lugar de não ocupar esses espaços. A gente tem que querer ocupar a diretoria, sim, a ser secretário, a ser ministro, sabe? A gente tem que estar no lugar de canetada, a gente tem que saber votar. Ano que vem é ano de eleições, a gente tem que conversar com os influenciadores, sim. A gente tem que conversar com os comunicadores comunitários. A gente tem que usar as redes sociais também, porque o que vem lá de dentro das redes, do X, do Twitter, daquele esgoto que é o Twitter, X, enfim, seja lá o nome, ele impacta aqui. E a gente tem que ser mais revoltado, assim. Eu gostei muito do que aconteceu recentemente aí contra a PEC da blindagem. Sim, da anistia. Então a gente tem que pegar esses momentos assim e se apoiar também em pessoas que pautam a comunicação por um outro lugar. E aqui eu reforço a importância que foi Paula Lavigne nessa construção, porque a arte e essas pessoas que circulam nesses espaços de poder e influência, quando bem usado, a gente faz revolução nacional. Então foi primeiro respiro nos últimos anos que a gente teve de virada real, sabe? Agora a gente tem que pautar a questão da população negra também, porque a gente ainda é escanteado. Por mais que as políticas sejam pensadas em sua maioria para a gente não está nos espaços de tomada de decisão e possibilita muita revolução. E isso é uma das experiências que eu tive observando de dentro o governo federal. Pessoal, infelizmente tem que ir para a reta final, fechar aqui o nosso papo. Queria que vocês deixassem uma mensagem ou algo que a gente não conversou aqui, mas que vocês acham importante para a nossa audiência quando pensa em comunicação, em linguagem, em linguística, enfim, campanha, o que a gente não pode deixar de fora para dar novos passos e não ser tão cansativo para quem está diariamente tratando dessa temática. Perfeito. Estudar, mesmo, né, a gente, como a Midian vem trouxe, é muito importante ter essa empatia e a gente se importar com os nossos, né, como ela bem pontuou também, porque tem pessoas que às vezes são mais velhas que a gente, mais novas que a gente, que estão ouvindo outras vozes, que estão presentes em outros lugares que a gente não está, então a gente precisa conversar, precisa ter essa empatia, precisa ter essa troca, porque isso vai ser importante para a luta coletiva, sabe? Então, acho que se tivesse que deixar uma mensagem, seria isso, né? Para a gente olhar para os nossos, olhar ao redor o que está acontecendo e fazer parte. Conversar, obviamente, com todas as esferas que a gente conseguir alcançar, mas sempre com um olhar afetuoso e empático para com os nossos, porque falta muito de outros grupos para com a gente. Então, é importante que a gente se cuide. Eu acho que eu vou no mesmo caminho, mas acho que eu pensaria pra gente nunca esquecer de onde a gente veio. Eu acho que pra gente olhar para as nossas raízes e pra nossa ancestralidade. Quando a gente se sentir perdida, ou perdido, ou perdide, a gente olhar para de onde a gente veio. E olhar assim, nessa história nossa de seculares, dos nossos antepassados que cruzaram um Atlântico em condições absurdas, e olhar para as nossas famílias, para os nossos pais, para os nossos avós, e não perder de onde a gente veio. Independente dos caminhos que a gente vai galgando, acho que a gente não pode perder esse contato com a nossa comunidade e de onde a gente veio. Porque eu acho que a força para continuar e para ter sanidade vem dali. Sabe? Vem dali. Midian, quer deixar alguma mensagem? Apareça e não se esconda. Revolta de Búzios, 1798, já tem essa mensagem aí pra gente. Não ter medo, né? Da cara mesmo, né, gente? A gente tá. A vida é muito breve, a vida é única e a vida é muito cara pra gente, né? Nós somos, nós somos sobreviventes, nós somos o futuro dos ancestrais que lutaram para conseguir estar vivos. Então a gente tem que honrar essa luta, sabe? Então, é só isso, não ter medo, assim. E não ter medo de enfrentar a partir do que você é mesmo, o racismo. E enfrentar, seja da forma que for, né? A gente tem aqui 4 pessoas com personalidades e formas de dizer e de falar muito diferentes, de se expressar, e que estão todas, a partir dos seus campos e territórios, querendo trazer dignidade, né, para a população negra e, enfim, que a população brasileira como um todo entenda a sua própria história. Então, eu agradeço demais o tempo de vocês, a energia, porque é uma energia falar desse assunto de forma repetida.
Agradecer muito a audiência. É a minha mensagem que eu deixo para nossa audiência, porque para vocês eu me inspiro também de alguma forma, é que a gente, apesar do tema ser doloroso, mas que a gente não deixe de falar, como o Midian colocou, né, que a gente apareça, que a gente ocupa os espaços. Muitas vezes não nos é dito para estar ali, ao contrário, querem que a gente saia. Mas acho que aqui todos nós a gente está tentando, estamos fazendo, né? Não só tentando, mas fazendo, combatendo o racismo. Então, agradecer muito. Quem nos acompanha e é a favor de uma sociedade antirracista, compartilhe esse conteúdo. Lembre-se do seu papel na nossa sociedade. Lembrando que Glenda falou lá no início, nós somos atores sociais, né? E temos nossas responsabilidades. Obrigada, Luiz, Glenda, Midian. Muito bom estar com vocês. Muito obrigado. Obrigada.